Olá! Seja bem-vindo ao canal Falando do Reino. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Aproveita e já deixa seu like. Bora pro vídeo e vamos nesse papo de crente. Diácono Maurício, David já, irmãos, eu queria pedir para você se colocar de pé em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Graça e paz, irmãos, amém? Uma boa noite a todos. Irmãos, aproveitando aí que vocês estão de pé, para evitar essa aeróbica, né? Senta e levanta, senta e levanta. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel 13, a partir do versículo 8. Todos abriram? Vamos fazer a leitura. 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor: E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados. E os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Pode se assentar, irmãos, engrandecendo o nome do Senhor, louvando a Deus. Irmãos, a oração nunca é demais. E eu sinto no meu coração a necessidade, irmãos, de estar fazendo mais uma breve oração aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, eu estou diante da Tua palavra. Pai, eu estou diante da Tua igreja, Senhor, comprada e remida com o precioso sangue de Jesus Cristo, Seu Filho. Tua, Senhor, é a obra. Eu sou de Ti, Senhor. Porquanto, Pai, que o Senhor possa esta noite ser engrandecido neste lugar. Que a Tua igreja possa, Senhor, ser fortalecida mediante a exposição da Tua palavra. Que o Senhor abra e ilumine o nosso entendimento, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor estará ministrando esta noite em nossas vidas, ó Deus. É que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Sê conosco, Pai, esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, em reverência ao Senhor, não a mim. A mim, quando você faz isso, você me respeita. Mas, quando você faz isso a Deus, você está reverenciando o Senhor. Eu peço que os irmãos, com exceção daqueles que estão na escala e precisam trabalhar, cesse, irmãos, toda a conversa. Largue o celular, irmãos, porque não há nada mais importante que você possa fazer agora a não ser prestar atenção naquilo que o Senhor vai falar. Não olhe para mim, irmãos, não coloque a sua expectativa em mim. Coloque a sua expectativa no Senhor. Coloque a sua esperança em Deus. Porque Ele nunca vai te frustrar. Ele nunca vai te decepcionar. Eu estou aqui, irmãos, pela misericórdia do Senhor. O pastor pediu para mim trazer uma palavra e eu confesso aos irmãos que
Até ontem à noite, irmãos, eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Quando o pastor pediu para trazer uma palavra, a gente sempre tem aquela relutância da carne, né? Aquele medo, aquele tremor, aquele frio na barriga, né? De não querer vir, de não querer estar aqui à frente, né? Eu que, né, tenho essa dificuldade, eu sou um pouco tímido aqui em estar diante de pessoas, diante das câmeras, mas eu creio que é o Senhor que me capacita. E o Senhor então, irmãos, na prorrogação do segundo tempo, Ele me deu essa palavra a respeito de Saul, e que eu quero, na unção e na dependência do Espírito Santo, compartilhar, irmãos, aquilo que o Senhor tratou comigo dentro desse texto. Lembrando que na Bíblia, irmãos, tudo que está escrito, a Bíblia diz que ela está escrito para o nosso ensino. Então, irmãos, na Bíblia nós aprendemos com os bons exemplos aquilo que devemos fazer. E nós também aprendemos com os erros dos personagens bíblicos, para também não cairmos e não fazer, e não cometer os mesmos erros dele. E nós vamos estar aqui, irmãos, estudando, lendo um pouco esse texto. Deixa sua Bíblia aberta, eu vou discorrer por alguns textos. Nós vamos, irmãos, ver que vamos aprender com Saul aqui o que nós não devemos fazer, né? Eu quero dar aqui um breve panorama aos irmãos sobre esse texto que nós acabamos de ler. Irmãos, antes de Saul ser consagrado rei em Israel, o povo vivia num regime chamado teocrático. Teo de Deus, crático de cracia. Era a democracia de Deus. Era Deus quem governava o seu povo. Foi um período de muita oscilação, de muita inconstância espiritual. O povo caía em apostasia, Deus levantava um juiz, o povo, né, Deus usava esse juiz para libertar o povo que estava sendo oprimido. O povo então se voltava para Deus, dava um tempo, o povo se apostatava novamente, Deus levantava outro juiz. E assim foi, irmãos, durante todo o período de juízes. E Samuel, irmãos, ele foi um desses juízes. E além de Samuel ser um juiz, ele também era um profeta. E por que não dizer, irmãos, um dos maiores profetas que a Bíblia teve no Antigo Testamento foi Samuel. De uma conduta ilibada, né? Um homem de Deus, um homem que foi levantado num período de escassez espiritual, num período onde Eli, não havia mais visão profética no profeta que antecedeu Samuel, que foi Eli. Eli foi um profeta que ele não tinha mais a visão de Deus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam em constante transgressão contra Deus. Então Ana, que não era estéril, não podia ter filho, ela então faz um propósito com o Senhor, e ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias da sua vida. E assim foi, irmãos. Quando a Ana sai daquele dia do templo, ela foi tida como embriagada pelo sacerdote Eli, tamanha falta de discernimento que ele tinha. Mas a Bíblia diz que ela saiu dali com outro semblante. E dado um tempo, Ana então é engravida, e ela cumpre a sua promessa para Deus, entregando Samuel para ser criado no templo. E quando ela faz isso, irmãos, ela vira uma alegre mãe de filhos. Então Samuel, então, ele é também um profeta, e ele é um juiz nessa época. Só que, irmãos, Samuel, ele envelhece. Passado o tempo, Samuel envelhece, e infelizmente, os filhos de Samuel, eles seguem o mesmo exemplo de Ofni e Finéias. E o que eu quero destacar aqui esta noite, irmãos, embora não seja esse o tema da mensagem, é que por mais que os filhos tenham exemplo dentro de casa, irmãos, infelizmente, eles podem tomar caminhos tortuosos na vida. Foi o que os filhos de Samuel fizeram, e os nomes dele eram Joel e Abias. Eles pervertiam ali o juízo, eles aceitavam presentes na hora de julgar, pervertendo o juízo, né? Vamos supor que eu tivesse ali uma causa contra o Eliasaf,
então a minha causa fosse apresentada a eles, né? E eu tinha tudo para ganhar essa causa, porque o Eliasaf tinha sido injusto comigo em alguma negociação, em alguma coisa que nós negociamos. Mas vamos supor que Eliasaf, sabendo que ele ia perder esse processo, ele dava lá um agradinho para os filhos de Samuel, para que ele não perdesse essa causa. Então esses presentes corrompiam e pervertiam o juízo. Infelizmente os filhos de Samuel então trilharam esse caminho. Então, irmãos, dada essa circunstância, essa situação, os anciãos, vendo que Samuel já estava avançado em idade e que seus filhos não seguiam seus caminhos, eles chegam em Samuel e falam: Samuel, você já está velho e os teus filhos não estão seguindo os teus caminhos. Nós queremos um rei como as outras nações. E também eu digo, irmãos, embora não seja essa a mensagem, é um erro, irmãos, nós como povo de Deus querer ser como o mundo. Assim como o povo de Israel queria um rei, como eles bem disseram aqui, como tem todas as outras nações. E aquilo não pareceu bem aos ouvidos de Samuel, mas Deus não foi pego de surpresa, porque Deus já sabia, se não me engano, lá em Deuteronômio ele já disse que quando Israel tivesse um rei, quais seriam os direitos desse rei. Samuel não gostou disso, ele foi orar ao Senhor, e Deus fala com Samuel: o povo não está desprezando você, o povo está me desprezando. Eles estão recusando o meu governo sobre eles. Eles querem o governo de um homem. E irmãos, quando você pega o texto para ler, você vê que o direito do rei sobre o povo seria um direito opressor. Pensa você, pastor, vamos supor que eu fosse o rei, os teus filhos de mim, os teus campos seriam meus. Você teria que dizimar para mim tudo aquilo que era dos teus bens. Seria algo opressor. O povo estava deixando o governo de Deus, que era um governo livre, onde eles eram possuidores dos seus bens, para querer um governo humano. E há quem diga que a voz do povo é a voz de Deus. Aonde? Essa é a maior mentira, irmãos. Pilatos então leva Jesus ali, juntamente com Barrabás. Na época da Páscoa, era o costume de soltar um prisioneiro. O povo falou: não, eu quero Barrabás, crucifica Jesus. Então a voz do povo, irmãos, não é a voz de Deus. A voz de Deus está aqui na sua palavra. Então Deus fala para Samuel: Samuel, não discuta com o povo, dê a eles um rei. Dê a eles um rei. E nós temos, irmãos, em versículo 2, nós temos então aqui a descrição física de Saul. 1 Samuel 9:2. E diz assim: este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então, irmãos, ele era um homem que na aparência, ele tinha na sua aparência um rei. Ele era um rei, irmãos. Mas nós vamos ver mais para frente que quando ele erra, e ele manda Samuel ungir um rei, ele fala: Samuel, não atenta para a aparência não, porque eu não sou como o homem que vê aquilo que está diante dos olhos. Eu olho para o coração. E nós vamos ver, irmãos, que embora Saul fosse um homem fisicamente alto, belo, forte, o seu coração estava longe, irmãos, daquilo que seria um coração segundo a vontade de Deus, assim como foi Davi. Então, irmãos, a partir do momento que Saul ele é consagrado rei, então o regime ele muda, ele não é mais um regime teocrático, então não é mais Deus agora que governa o seu povo. Então o povo de Israel ele passa a viver num regime de monarquia. Então agora Saul é o primeiro rei, depois vem Davi, depois vem Salomão. Então agora quem é o período monárquico? É o período onde os reis governam sobre o povo de Israel. E eu quero ler aqui, irmãos, uma passagem muito importante nesse texto que nós vamos falar. Está em 1 Samuel 10:8. 1 Samuel 10:8, irmãos. Aqui está uma ordem que Deus havia dado para Saul,
1 Samuel capítulo 10, versículo 8 diz assim: Tu, porém, aqui é Samuel falando com Saul, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Irmãos, Deus fala isso com Samuel, Samuel passa isso para Saul. E nós temos, após isso, irmãos, nós temos o capítulo 11 de 1 Samuel, onde Saul vence uma batalha contra os amonitas. E eu quero destacar aqui, irmãos, que Saul, ele começou bem. O importante, irmãos, é começar, mas mais importante do que começar é como nós vamos terminar. Salomão, com toda a sua sabedoria, irmãos, ele não acabou bem. Ele foi o rei mais sábio que existiu nos seus dias, no seu tempo. Antes dele não houve, depois dele só Jesus. Mas ele se deixa levar pelas tantas mulheres que ele tinha. E toda a sabedoria que ele teve não impediu ele de transgredir e de se afastar dos caminhos de Deus. Ele teve 700 mulheres e 13 concubinas. Então, irmãos, Salomão começou bem, assim como Saul, mas ele terminou mal, irmãos. Então o importante é começar. Começar é importante, mas muito mais importante é como nós vamos terminar a nossa jornada. Será que no fim da nossa jornada, irmão, nós sejamos achados irrepreensíveis? É sempre importante, irmãos, estarmos fazendo um balanço da nossa vida espiritual. Assim como o salmista, irmão, no Salmo 139, ele diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, sonda os meus pensamentos, sonda o meu coração. Irmãos, e quando Samuel diz isso para Saul: olha, você me espera lá em Gilgal, 7 dias você vai me esperar lá para sacrificar. Nós vemos que em 1 Samuel capítulo 13, versículo 1, ele nos dá um período de tempo, irmãos, interessante. Por quê? Porque é passado já 2 anos. Saul aqui nessa passagem, ele é rei sobre Israel, irmãos, já durante 2 anos. Diz assim: 1 ano tinha estado Saul em seu reinado, e o 2º ano reinou sobre Israel. Irmãos, é importante que quando Deus nos faz uma promessa, ou quando Deus pede algo de nós, irmãos, que isso não venha cair no esquecimento. Porque esses fatos que nós vamos ler aqui daqui para frente, não aconteceram logo na sequência, pastor. Quando Samuel fala isso para Saul, já é passado 2 anos. Talvez já tenha até caído no esquecimento de Saul isso. E então, irmãos, nós chegamos agora no versículo 8. Passados então 2 anos, né? O povo então pede um rei. Samuel, contrariado, mas obedecendo a Deus, dá a Israel um rei. Saul começa bem, irmãos. No capítulo 11 ele vence lá os amonitas, ele atribui essa vitória a Deus, né? No capítulo 12 Samuel então ele chama o povo, e ele chama Saul, e ele fala: olha, eu nada defraudei ninguém, se alguém tiver algo contra mim, que diga agora, né? No capítulo 12, então Saul vai continuando no seu reinado. É passado 2 anos, irmãos, e então chegou o dia onde Saul deveria obedecer aquilo que Deus havia mandado dizer a ele. Ele teria que estar lá e esperar Samuel para sacrificar. E é isso que eu quero falar, irmãos, com vocês. Deus coloca Saul num cenário, irmãos, de espera. E eu não sei se entre nós aqui, ou quem está assistindo isso via Facebook, eu não sei se tem algum de nós aqui numa fase de espera da vida. Alguma coisa que Deus tenha falado para você assim: espera. E irmãos, quando Deus fala para nós, nos dias de hoje, numa geração onde nós queremos tudo agora, onde com 30 segundos você tem a sua refeição esquentada,
onde você tem ali no caixa eletrônico, você passa o cartão, o dinheiro já sai. Irmãos, nós estamos na geração do imediatismo, pastor. Nós queremos tudo agora. Nós queremos orar de manhã e ter a resposta de noite. E se nós não temos a resposta, nós passamos a questionar a Deus. Irmãos, eu quero citar aqui a frase de um homem que eu admiro muito, um homem já falecido no Senhor, A.W. Tozer. Ele diz assim: Deus não se renderá ao imediatismo do homem. Quem quiser conhecer a Deus vai ter que dar a Ele tempo, vírgula, muito tempo. E Deus, irmãos, coloca Saul então nesse cenário de espera. Não sei, talvez você esteja nesse cenário. Eu estou, irmãos. Eu estou num cenário de espera aqui que só a misericórdia do Senhor. Quem está assistindo. Mas, irmãos, quando Deus coloca Saul num cenário de espera, esse cenário, irmãos, na Bíblia aqui é um cenário aterrorizante. Não é um cenário de espera com você balançando na rede tomando água de coco. Porque Deus, irmãos, depois de 2 anos, Ele precisava colocar Saul à prova. Saul, ele não teve nenhum momento parecido como esse até agora. Ele não tinha sido espremido por Deus. Mas chegou o momento. Aí você fala: Maurício, qual é esse cenário de espera que Deus colocou Saul? 1 Samuel capítulo 13, versículos do 5 ao 7. 1 Samuel 13, 5 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. Então o cenário, irmãos, de espera que Deus coloca Saul, é um cenário aterrorizante, irmãos. 30.000 cavaleiros, 6.000 cavaleiros, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e um exército que não se podia contar. E o povo se escondendo, irmão, em cova. E quem não se escondeu foi atrás de Saul, tremendo. Esse era o cenário, irmãos, onde Saul deveria esperar Samuel por 7 dias para sacrificar. E Saul então, irmãos, ele estava nesta prova. Ele deveria esperar. Deus, irmãos, precisava colocar Saul à prova. A ordem de Deus para Saul era que ele esperasse. Irmãos, nem mesmo o próprio seu filho Jesus Cristo, Deus preservou de uma prova. Ele levou o seu filho para o deserto para ser tentado. E ele foi tentado nas suas necessidades básicas de alimentação, quando o diabo manda ele transformar pedras em pães. Tentou Jesus tentando aguçar a ambição de Jesus em desejar todos os reinos, em troca de uma adoração a Satanás. Jesus foi provado, irmãos, mas em tudo ele saiu vitorioso nas provas. E esta é a fé, irmãos, que vence o mundo. É a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Talvez, irmãos, você esteja num momento também de espera. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Resista nesta posição onde Deus te colocou, porque você não está sozinho nela. Em Salmos 27, irmãos, 14. E o Telzinho está glorificando. Glória a Deus. Já já ele vai estar aqui pregando também. Como eu disse, irmãos, quando o Senhor nos manda esperar
né, nesta geração em que nós estamos vivendo, é a mesma coisa que a morte, né, irmãos? Mas olha o que a palavra do Senhor diz, irmãos, lá em Salmos 27, versículo 14. Ele diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Irmãos, Deus bem sabe que esse processo de espera cansa, porque se não cansasse, Ele não diria lá na sua palavra: aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Essa espera, irmãos, ela tenta minar a nossa fé, a nossa força, a nossa esperança, a nossa crença em Deus. Mas, irmãos, o Senhor está falando com você esta noite, comigo. Resista, resista, irmãos, não ceda, não ceda, espere, fique nessa posição onde Deus te colocou. Lá no livro de Efésios, na carta de Paulo a Efésios, capítulo 6, Efésios 6, Paulo fala sobre resistir, irmãos. A palavra é resista. Resista, irmãos. A nossa luta, irmãos, ela é uma luta de resistência. Efésios 6, versículo 13. Paulo falando: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos seguir aqui, irmãos. Resista. Então, irmãos, o primeiro erro que Saul comete é de não resistir. Ele cede à pressão. Ele se deixa tomar pelo medo, pelas circunstâncias que estavam ali, né, ao redor dele. O povo com medo, a grande quantidade do exército inimigo. Mas, irmãos, no versículo 9 de 1 Samuel 13, Saul ele comete o seu segundo erro. Ele sacrifica. No versículo 9: então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Irmão, Saul não era sacerdote. Só quem podia sacrificar era o sacerdote. Saul era rei. Quando ele não espera e ele decide sacrificar, ele piora a situação dele, porque ele faz uma coisa que ele não foi chamado para fazer. Ele sacrifica. É como se ele dissesse assim: eu vou resolver do meu jeito isso aqui. Sabe, Nadab e Abiú, eu vou adorar a Deus do meu jeito. Usar, irmãos, muito bem intencionado, quando os bois tropeçam e a arca vai cair, Uzá põe a mão na arca, ele é fulminado, irmãos. Porque com Deus, irmãos, não existe o nosso jeito de resolver as coisas. Existe o jeito dele fazer as coisas, irmãos. Saul, irmãos, ele tenta então dar aquele jeitinho brasileiro. Eu vou dar o meu jeitinho aqui. Eu vou sacrificar, porque aí eu faço uma média com Deus. O povo vê que eu estou sacrificando, o povo para de fugir, de ir embora. E fica tudo certo. Ele tenta do jeito dele ali fazer uma média com Deus, fazer uma média com o seu exército. Mas, irmãos, se Deus nos chamou, irmãos, para executarmos alguma coisa, a sua obra, devemos fazê-lo segundo a sua vontade, dentro daquilo que Ele nos capacitou para fazer. Talvez, irmãos, Saul, numa tentativa translocada de agradar o homem e de querer agradar a Deus do seu jeito. Mas, irmãos, nós, como eu disse, nós precisamos agradar a Deus da maneira como Ele estipulou na sua palavra ser agradado. Ele precisa ser agradado, irmãos, da maneira, através da nossa obediência. Então não fique, irmãos, querendo agradar ao homem, querendo fazer uma média com os outros. Paulo fala lá em Gálatas 1:10, sobre você querer
agradar o homem em detrimento ao invés de agradar a Deus. Gálatas 1:10, Paulo diz assim: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então Paulo, irmãos, ele não era um bajulador, ele não era um homem que ficava bajulando, tentando fazer média. Então, irmãos, faça aquilo que você foi chamado para fazer. Ninguém é bom em tudo, irmãos. Ninguém é bom em tudo. Não queira ser eu sou um pregador, mas eu quero louvar, eu quero tocar um instrumento. Meu irmão, você não vai ser bom em tudo. Então não queira fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Se Deus te chamou para executar uma função, irmãos, execute a sua função com excelência, com humildade, para engrandecer a Deus, para glorificar ao Senhor. Seguindo aqui, irmãos, no versículo 11 e 12 de 1 Samuel 13, Saul então ele dá a sua justificativa. Quando Samuel questiona ele diz assim: Saul, o que foi que você fez? Ele disse: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocaustos. Nessa justificativa, irmãos, que Saul dá para Samuel, ele demonstra um coração desprovido de confiança, e ele demonstra estar, irmãos, com medo. É óbvio, irmãos, não é para tanto, né? É fácil para nós aqui ficar pregando: Saul foi um medroso. É fácil para nós aqui ficar tirando sarro de Pedro: Pedro afundou na água. Mas, irmãos, a gente não viveu na pele o que eles viveram. Nós não estamos vivendo aquilo que Saul está vivendo aqui. Então, o medo, irmãos, ele é inerente da nossa natureza. Mas o Senhor Jesus diz: não temas. Quando Jesus estava indo à casa de Jairo, Jairo então era um chefe da sinagoga, e ele pede para Jesus: Jesus, minha filha está lá, terrivelmente enferma. E Jesus então, indo a caminho ali da casa de Jairo, ele é interrompido pela mulher do fluxo de sangue, e aquela mulher meio que rouba a cena. Eu fico me colocando no lugar de Jairo. Eu estou com a minha filha à beira da morte, e Jesus então ele é interrompido no meio do caminho. Eu falo para aquela mulher: mulher, sai daqui, né? Ela rouba a cena. Jesus então resolve ali o fluxo de sangue daquela mulher. Então chega alguns que eram da casa de Jairo e fala: Jairo, não incomode mais o mestre. Vocês percebem, irmão, que sempre tem essas pessoas, não incomode o mestre. Como tinha lá o cego Bartimeu: fica quieto, cego, para de gritar. Sempre vão ter aqueles, irmãos, dizendo para você parar, dizendo para você parar de clamar, dizendo para você desistir, irmãos. Pessoas que muitas vezes o diabo usa próximo de você para te desanimar, para fazer você parar. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque quando eles falaram aquilo para Jairo: não perturbe o mestre, porque a sua filha já está morta. Jesus também ouve as tuas afrontas, irmãos. Jesus também ouve aquilo que você está ouvindo. Ele não está apático, irmãos. Ele não está indiferente à tua necessidade, à tua fragilidade, aos teus problemas. Ele vira para Jairo e diz: Jairo, não temas, creia somente. Então, irmãos, o medo ele é inerente da natureza humana, mas nós podemos responder ao medo com fé, coisa que Saul não fez. Ele demonstrou um coração desprovido de confiança naquele que tinha dado a ele um povo para governar. Ele demonstrou fé, irmãos. Ele demonstrou medo, falta de fé. E a palavra do Senhor diz lá, na primeira carta de João, 1 de João,
4:18, lá no finzinho da Bíblia. Medo, medo, medo. Irmãos, o medo, ele é o freio de mão da fé. É isso aí, Teuzinho, é isso aí. O medo, irmãos, ele nos paralisa. O medo, ele impede que nós sejamos aperfeiçoados em amor. E é isso que o apóstolo João diz aqui na sua carta, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, ele diz: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, lança fora o medo, porque o medo, o temor tem consigo a pena, e o que teme não é, o que tem medo não é perfeito em amor, não é aperfeiçoado em amor. Irmãos, eu estou chegando no final. Então, irmãos, Saul, então, ele apresenta, nessa justificativa, ele demonstra um coração desprovido de confiança e de fé. Ele demonstra medo. No versículo 13, irmãos, Samuel, então, ele dá uma dura palavra para Saul. E eu tenho ouvido muito recentemente, irmãos, por que é que Deus rejeitou Saul, mas escolheu Davi? Saul só cometeu 2 erros que Saul cometeu aqui e no capítulo 15. Ele comete o mesmo erro, mas comparado com aquilo que Davi fez, irmãos, isso aqui é cafezinho, o coração. Porque Davi, irmãos, ele tinha um coração arrependido. Ele demonstrava arrependimento. No Salmo 51, quando ele se arrepende do pecado que ele havia cometido, ele demonstra ali o que era importante para ele. Mas, Senhor, não retires de mim a tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi não estava preocupado, irmãos, se ele ia perder o reino, se ele ia perder a vida, irmãos. Ele só não queria perder a presença de Deus. Era aquilo que importava para Davi, mas não era a atitude que Saul demonstrava. Saul não demonstrava um coração contrito, um coração arrependido. E Samuel, então, irmãos, ele fala com Saul, dizendo assim: então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. É duro, pastor, deve ser duro ouvir isso aí. Deve ser duro, irmãos, pecar como Davi pecou e ser repreendido por Natã. E Natã disse assim: Davi, eu te dei as mulheres do teu senhor, de Saul. E se isso não te bastasse, era só pedir mais. Era o filho pródigo, irmãos. O filho pródigo na casa do pai fica bravo porque o pai faz uma festa para o filho que se arrepende. Ele chega assim com um espírito de pedinte, de mendigo. Ele fala: eu estou aqui na casa do Senhor, o Senhor nunca me deu um cabrito. Ele fala: tudo que eu tenho é teu, filho, você não fez porque você não quis. Sabe, irmão, eu acho que deve ter sido duro para Saul ouvir isso. Porque tudo que nós lemos a respeito de Davi, irmãos, era para ser Saul. E por causa, irmãos, dessa atitude, Deus então ele rasga, ele tira o reino de Saul. E Samuel diz no versículo 14: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para ti um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmãos, falta tempo agora, mas me parece algo implícito, parece que não é algo explícito, mas me parece, pastor, que Deus dá uma segunda chance para Saul aqui. Quando você vai para o capítulo 15, nós não vamos ler por uma questão de tempo. Saul recebe outra ordem de Samuel. Ele teria que exterminar os amalequitas.
e acabar com tudo, com pessoas, com animais, com tudo. E ele mais uma vez, ele disse para Saul, com medo do povo, ele não cumpriu aquilo que Deus havia ordenado. Ele poupa a vida de Amaleque e ele poupa os animais. E quando Samuel vai corrigir ele, vai chamar a atenção dele, ele fala: não, o povo aqui poupou o melhor dos animais para sacrificar ao teu Deus. Como assim o teu Deus? Não era Deus dele? Era só o Deus de Samuel? Então você vê que nas pequenas coisas, irmãos, as pessoas, elas revelam, elas demonstram aquilo que está no coração delas. Ele vira para Samuel e fala: não, Samuel, eu poupei os animais aqui para sacrificar ao teu Deus. Ué, era Deus de Samuel, não era Deus dele? Então, irmãos, eu quero finalizar aqui, concluindo, que você guarde, irmãos, de tudo aquilo que foi dito aqui, 3 coisas. Primeiro, irmãos, resista. Não saia, irmão, da posição que o Senhor te colocou. Ele é contigo. Você não está sozinho, irmãos, nessa situação. Você não está sozinho. Segunda coisa, irmãos, que eu gostaria que vocês gravassem: se você está numa situação de espera, não queira sair dela à sua maneira. Espere a providência de Deus na sua vida. Não queira dar o jeitinho brasileiro. Espere pela providência de Deus. E por último, irmãos, quando Saul se justifica, né, demonstrando um coração desprovido de confiança, de fé. A terceiro e último tópico aqui que eu gostaria que vocês guardassem. Irmãos, se você tiver fé, aliás, se você tiver medo, irmãos, você pode ter medo porque é algo da nossa natureza, mas enfrente este medo com a fé. Como o Senhor disse: não temas, creia somente, irmãos. Então, irmãos, tenha fé, não tenha medo. Amém, queridos? Não será pelo muito falar. Foi estas coisas que Deus tratou comigo. Que os irmãos guardem essa palavra no coração, assim como eu guardei, né? Quem se lembra aí de alguma frase do que o pastor pregou domingo? Quem se lembra? Irmão, cuidado com essa palavra na beira do caminho, que você esquece aí, o diabo vem e rouba, hein? Guarda essa palavra no coração, irmão, amém? Então, guarde isso, irmão, no seu coração, que Deus seja exaltado.